Estamos de volta agora para toda a rede Jovem Pan. Os organizadores de atos contra Bolsonaro ficaram preocupados com a baixa adesão ocorrida na última manifestação de sábado. O público, dessa vez, foi ainda menor do que o visto nas últimas vezes em que os partidos de oposição, sindicatos e vândalos foram às ruas contra o presidente. Por isso, segundo a Folha, a organização dos atos vai rever o planejamento de datas e estratégias para tentar brecar o esvaziamento da mobilização. O tema ainda será discutido nesta semana pela campanha nacional Fora Bolsonaro. Conversas iniciais, no entanto, apontam para a necessidade de readequação do calendário, possivelmente com um intervalo maior para o próximo ato. Uma das ideias é marcá-lo para o dia 7 de setembro, o que resultaria em um espaço de 45 dias sem manifestações, mas ainda não há uma deliberação. Quero ouvi-lo, Fiuza. Fique em casa, né? Não está dando certo, vocês estavam numa demagogia danada aí, né? Apontando o dedo para todo mundo, fotografando o cara que sai andando de bicicleta, dizendo que ele botava vidas em risco, um horror, né? Vocês viraram esses dedos duros, esses patrulheiros, né? Tentando transformar um slogan grosseiro em política sanitária e empatia. Agora vocês tentam ir para a rua, vocês não conseguem, né? Então fique em casa. O problema, falando sobre o país, o que o país precisa, é justamente a falta de uma oposição consistente, né? O país precisa de oposição consistente para avançar sempre, né? Tem aí, por exemplo, uma reforma tributária sendo discutida, com controvérsias. Você não consegue chegar aí a uma discussão ampla e sadia, porque as almas penadas estão lá queimando a estátua do Borba Gato, que ele é fascista que nem o Bolsonaro. Então, nesse ambiente, de fato, o país se ressente de um contraditório sadio, propositivo, né? Não tem nada de sadio nesses que dizem fora, fora. Eles estão assim desde do Fora Temer e o Fora FHC. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E uma parte deles estavam até também no Fora Dilma. Eles são fora qualquer coisa, são egos desvairados, ambulantes, parasitas, né, de causas imaginárias e que não constroem, não conseguem construir. E é exatamente por isso, literalmente, que se destrói nessas manifestações, né? Se destrói o centro de São Paulo, se destrói memória, história, né, com falsa premissa, panfletagem fajuta, de falsa ideologia, tudo falso, né? Absolutamente tudo falso. Então, o que a gente tem visto, né, aí nos últimos anos até, é que a população que vai às ruas, de fato, né, em grande número, espontaneamente, sem mortadela, roubaram tanto dinheiro, não tem mais para mortadela, ou nem com mortadela, as almas penadas querem isso, só se for para tacar fogo numa estátua qualquer. Então, o que a gente vê é que o que há de orgânico na sociedade brasileira, tem havido, é quando as pessoas vão às ruas pedir pautas, pedir liberdade, pedir reformas. É disso que se trata. Acabou essa história, né? Tentam, evidentemente, estigmatizar, mas não tem adoração, não tem mitomania, não tem essa questão, não tem mistificação. A população consciente tem ido às ruas por liberdade, por reformas, por uma agenda liberal e pela desintoxicação das instituições, como, por exemplo, as instituições judiciárias, né? Que tentam prender todo mundo, que tentam controlar a política, né? É por isso que a população tem ido. Agora, quando a população vai às ruas, aos milhões, né? Ou seja, manifestar democraticamente os seus anseios, ela não aparece no jornal. Nesse jornal aí que a gente, né, acostumou a chamar de jornal, na imprensa, na grande imprensa, no telejornal, eles não veem milhões de pessoas nas ruas como aconteceu no 1º de maio. Estão acreditando nesse tipo de coisa. Olha, não vamos botar manchete sobre isso, que a gente vai fingir que não aconteceu. Olha, eu vou te contar, eu não queria estar no lugar de alguém que toma uma decisão dessa, ou que tem que tomar, ou que se sujeita a um tipo de decisão. É muito ruim. É um pacto terrível que você tem com você mesmo, né? De mentira,
de ardis, de conspiração fajuta, né? Então é isso. Quem tem hoje motivos para ir às ruas por liberdade tem ido aos milhões. Aí tem uma cúpula de sociedade estranha que finge que isso não acontece, né? Que finge que a democracia está em risco porque essas pessoas estão se manifestando, né, em defesa de uma determinada agenda. E aí fica esse fora aí, fora Temer, né? Por que vocês não voltam para o fora Temer? Não deu certo, né? O Temer não tinha nem voto. Era 1 ano e meio nesse fora Temer e o Temer não caiu. Então tá difícil para vocês, hein? Eu acho que o melhor é eu ficar em casa mesmo. Cristina, por que há o esvaziamento aí das manifestações contra o presidente Bolsonaro? Olha, eu acho que para mim está ficando muito óbvio também que aqueles eleitores de esquerda, por convicção ideológica, porque acreditam que um Estado grande pode ser a solução para todos os males do mundo, enfim, esses romantismos que ainda tem com alguns ideólogos aí de esquerda, eles estão ficando assustados com essa esquerda arruaceira, esses vândalos, esses criminosos, esses bandidos que realmente, não vou nem dizer que se infiltram, eles estão na organização das manifestações. Eles estão ali na hora do pagamento do cachê. A gente sabe que tem cachê para as pessoas participarem. Teve um vídeo que vazou aí dessa manifestação, não lembro em qual cidade, um rapaz bêbado se entrega e diz: eu sou eleitor do Bolsonaro, mas setentinha, né? Setentinha, ele estava na fila para pegar o dinheiro, o cachê da manifestação. Tudo isso vai ficando tão claro que as pessoas não têm coragem de colocar a sua cara à tapa, de usar a sua imagem em prol daquela ideologia, que é uma ideologia, essa sim, fascista, né? Aliás, só para trazer um pouco de humor aqui, porque tem que rir mesmo dessas desgraças, o Borba Gato é do século XVII, né? Século XVII para XVIII, e o fascismo surgiu no século XX. Então, aquela frase que vocês adoram jogar contra os conservadores, vai estudar, está servindo muito para vocês. Estudem sobre quem foi Borba Gato e se ele realmente estava nas entradas e bandeiras que dizimaram índios, que escravizaram seres humanos, ou se ele é acusado de um único assassinato de um cobrador da coroa que foi atrás dele quando ele estava explorando ouro nas Minas Gerais. As pessoas precisam estudar um pouco de história para saber contra quem elas estão lutando. Eu acho que as manifestações estão esvaziadas por causa disso e queria dar um depoimento de alguém que, por ossos do ofício, precisou, infelizmente, assistir vários vídeos publicados pelo MTST no seu perfil no Twitter ontem, anteontem. E nenhum desses vídeos mostrava aglomerações gigantes, mas eles estavam aglomerados porque eles tentavam, para fazer aquela foto em close, fazer parecer, eles estavam todos muito aglomerados. E aí sabe o que eles destacavam no vídeo? Uma cena fechadinha de alguém distribuindo máscara e passando álcool em gel, um por um. Eles são tão empáticos e cuidadosos, né? Tão preocupados com medidas sanitárias. Eles realmente precisam, como disse o Fiuza, ficar um pouquinho mais em casa pelo bem do Brasil, pelo bem deles e pelo bem do Brasil. E deixa lá eles organizarem a manifestação no dia 7 de setembro. Deus queira que os vândalos não estejam no meio, porque dia 7 de setembro é um dia muito importante para quem é patriota e há, sim, muita gente na rua celebrando a independência do Brasil. Então, vamos respeitar também as celebrações da pátria e não fazer manifestações com arruaças. Se quiserem se manifestar, venham para a rua em paz, trazendo apenas as demandas que vocês julgam ser justas, para expor isso para o resto da população. Quem sabe vocês até com paz, com tranquilidade, vocês consigam convencer mais alguém a aderir à causa de vocês. De outra forma, só conseguem perder seguidores. E agora você, Augusto Nunes. A Cristina e o Guilherme disseram tudo. Eu só acrescento o seguinte, acho que a Folha precisa mobilizar a sua agência de checagem, porque o Datafolha deve ter publicado, então, alguma fake news, né? Essas pesquisas que têm saído aí não são verdadeiras. Uma delas mostrou que a maioria, a expressiva maioria dos brasileiros querem o impeachment do Bolsonaro, né? A outra pesquisa mostra que o Lula, como diz o Guilherme, está chegando aos 100%, e se a margem de erro oscilar para cima, vai para 103% dos votos. Por quê não aparece gente nas manifestações que são a favor do Lula e que são contra o Bolsonaro? Nas ruas eles não querem aparecer, por quê?
Então fiquem em casa de vez, como aconselha o Guilherme, porque não estão impressionando, não. Apesar das fotos muito bem trabalhadas, são todas elas, né? Você tira de um helicóptero ali lá em cima, porque ali tudo é multidão. Você evita aproximar a câmera, porque você pega aqueles vazios que mostram que ali, olha, se quisesse o trânsito passava. Se a PM não impedisse, passava qualquer carro no meio deles sem nenhum risco de atropelamento.